Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Solário Naturopatia. Eu sou Luiz César Ribeiro, terapeuta naturopata, e hoje nós vamos abordar nesse vídeo o tema que estávamos tratando em nossa rede social Instagram. Se você ainda não nos segue, adiciona lá no Instagram, @solarionaturopatia. E aí você vai entender como que nós começamos esse vídeo. Bom, lá no Instagram nós começamos deixando um questionamento, né? Compensação. É possível nós compensarmos algo que deveríamos ter feito e não fizemos em determinado momento, ou vice-versa, algo que não deveríamos ter feito e acabamos por fazer. Por exemplo, com a questão alimentar, se nós deveríamos alimentar em um determinado horário com um nutriente específico e não fizemos essa refeição, ou não deveríamos ingerir determinado alimento e acabamos ingerindo esse alimento, isso pode trazer algum mal à nossa saúde? Isso pode ser compensado de alguma forma? O mesmo acontece, por exemplo, com a questão do sono, com a questão das atividades físicas, né? Se eu deixo de dormir na hora certa, né? Eu fico assistindo uma televisão até mais tarde, ou tenho que estudar para uma prova e de repente fico estudando até mais tarde, deixo de dormir naquele determinado momento. É possível que quando eu dormir um pouco mais, eu recupere este sono perdido? Na atividade física, a mesma questão, né? Quando eu deixo de fazer uma atividade física, é possível compensar posteriormente essa atividade que eu deixei de fazer? Ou eu posso antecipar uma atividade física? Ao invés de eu realizar uma atividade em um determinado momento, por exemplo, no final de semana, onde eu teria que fazer um treino mais intenso, eu antecipo esse treino e realizo ele no meio da semana. É possível fazer isso? Bom, essas são questões que a maioria das pessoas entende que é possível fazer essa compensação. Porém, na realidade, o que acontece é que nós sempre vamos ter algum prejuízo quando nós não realizamos uma determinada programação no momento adequado, né? Então, para exemplificar isso de uma forma clara e objetiva, eu gostaria de utilizar a questão dos atletas, né? Então, nós estamos agora próximo da Copa do Mundo, estamos aí a 10, 9 dias de iniciar a nossa Copa do Mundo, e os atletas que vão participar desse torneio, eles necessariamente tenham que ter realizado já todo o seu treinamento. Não é possível mais, a 10 dias de uma Copa do Mundo, um atleta iniciar a sua preparação física para obter o seu melhor desempenho naquela data. Quando a gente faz essa comparação num escopo menor de tempo, parece que é sempre possível fazer essa compensação, mas na realidade nós sempre teremos alguma perda. Por que essa perda vai ocorrer? Tudo em nosso organismo, na nossa vida, funciona por meio de reações bioquímicas. O nosso corpo é uma máquina, uma engenharia perfeita, criada, que realiza cada uma das etapas durante a nossa vida. E cada etapa, cada processo bioquímico do nosso organismo, ele tem um momento correto de ser realizado. Portanto, se eu deixo de fazer uma determinada atividade física hoje e quero compensar isso amanhã, a minha musculatura, o meu sistema cardiorrespiratório,
todo o meu sistema circulatório, minha corrente sanguínea, toda ela vai ser deixada de trabalhar nesse momento. Quando nós formos realizar o próximo momento, isso já não está mais na sua plenitude. Portanto, nós vamos ter uma perda. Essa compensação futura, na realidade, é uma retomada do processo. Nós vamos reiniciar o nosso processo. Se eu estou num processo de treinamento físico, como nesse caso, nós vamos estar retomando o nosso processo e reiniciando essa atividade. Ok? A mesma coisa quando a gente se alimenta com algum alimento inadequado ou deixa de consumir o alimento que nós deveríamos ingerir. Por exemplo, no horário do almoço é o momento mais oportuno para nós ingerirmos uma salada. A salada vai ser uma grande fonte de fibras para o nosso organismo, vai fornecer muitas vitaminas, muitos minerais. Se eu deixo de ingerir essa salada ali no horário do almoço e troco essa refeição por um lanche num fast food, por exemplo, que é pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, e quando eu chego à noite eu vou, por exemplo, ingerir a minha salada. O que vai acontecer com esse organismo? As reações metabólicas do nosso corpo, que deveriam ter sido realizadas na hora do almoço, elas deixaram de ser realizadas. O processo metabólico foi feito de uma forma inadequada. Nós tivemos reações bioquímicas em nosso organismo desencadeadas por aquela refeição fast food que não produziram um sangue saudável para o meu organismo. Quando eu chego à noite, eu vou ingerir aquela salada que eu deveria ter ingerido na hora do almoço. Essa compensação ela vai ser prejudicada. Primeiro, as reações metabólicas ocorreram de forma não adequadas. E segundo, durante o período noturno, o nosso organismo ele está mais propício à assimilação dos nutrientes do que à digestão propriamente dita. E quando a gente ingere uma salada, que é um alimento mais difícil, que possui uma dificuldade maior na digestibilidade, a nossa digestão vai ficar prejudicada. Dessa forma, a compensação, analisando por este ângulo, a compensação literal ela não existe. O que existe é uma retomada do processo. Então as reações bioquímicas, metabólicas ocorreram no nosso organismo, tivemos o prejuízo de não ter as melhores reações naquele momento, e agora nós vamos retomar o processo para novas reações metabólicas que vão ocorrer no nosso organismo. Isso serve para tudo na nossa vida. Serve para questões do sono, para a questão da alimentação, para as atividades físicas, para as nossas atividades profissionais, para os nossos relacionamentos de forma geral, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges. Então, em todas as questões, todos os aspectos do nosso organismo, essa compensação literal, ela não ocorre. O que ocorre é uma retomada de um processo onde você tinha o interesse de realizar determinada atividade e agora você tem uma chance de reiniciar essa atividade. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos em todas as suas redes sociais. Isso colabora para nós enriquecermos nossa discussão, Deixe seus comentários aqui no vídeo e a gente procura sempre estar respondendo e colaborando com todos nesse processo. Um abraço, muito obrigado.